E tem 2 liga-pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, décimos, dígimos, dízimos, dezesseismos, dezessétimos, dezenóvimos, Oi, Fernanda, tudo bem? Acho que você está no mudo, Fernanda. Tudo bom? Só estou entrando aqui para testar o áudio, ver se está tudo certinho. O Henrique já está por ali e o Saulo já está entrando, tá? Tá legal. Tatiane, tudo bem? Bom dia. Vamos testar só o seu áudio? Tá, tudo bem? Tá me ouvindo? Tá ótimo, tá ótimo. Obrigado. Tá bom. Vou deixar no mudo, tá? Tá bom, obrigado. Ô, Davi, peraí, antes, deixa eu aproveitar. Como você pensou a dinâmica? Você abre e já passa a palavra para quem vai falar e eu falo depois? Como é que você tinha pensado? O escritório do Matheus e da Fernanda vão comentar os aspectos tributários. Aí... Eles já começam falando, né? E aí depois eu só faço as provocações. Isso, observações, provocações, aí a gente fala da parte penal, e aí você também faz seus comentários, e naturalmente as perguntas vão surgindo, e a gente vai conversando, é bem informal, tá? Tá, e aí só para me programar até as 11h30, é isso? Isso. A sala está como 2 horas, para evitar cair de repente, mas idealmente lá por 11h30 a gente termina. Tá bom, tá bom. Obrigado.
Alô? Bom dia, estão me ouvindo? Ouvimos sim, Henrique. Ah, que bom. Realmente consegui. Obrigado. Deixa eu ver como é que eu faço. En- Entrou alguém aqui como Bueno Castro? Será que é o Matheus? Peguei. Bom dia, gente. Tudo bem? Tudo jóia, Matheus. Bom dia, Matheus. Oi, Tatiane, tudo bem? Tudo bem? Já temos, além de você, né, dos que vão palestrar, por assim dizer, já temos aqui alguns participantes. Só estou esperando o Salo aqui, Matheus, mas o som acho que está em ordem. Ok. E acho que o modelo também. Vocês vão começar, né? Estava conversando com a Tatiane aqui. Ela faz comentários, perguntas, provocações, passa a bola para o DTSC, a gente fala do aspecto penal, eventuais provocações, questões que a Tatiane ou vocês tenham. E, enfim, depois eu vou fazer uma falinha inaugural, mas acho que o ideal é as pessoas levantarem a mão aqui por meio da ferramenta mesmo e fazendo as suas perguntas, porque fica mais interessante assim, né? Tá bom, tá ótimo. Obrigado. Vou colocar no mudo aqui mais uns 5 minutinhos, tá? Ok.
Acho que agora o Salo entrou. Vamos só ver. Aí, entrou. Tá aqui. Bom dia. Tudo bom? Bom dia a todos. Tranquilo. Bom dia. Todas. Bom dia. São 10 horas agora, mas a gente tem mais ou menos uns 55, 60 inscritos. Tem 30 presentes. Acho que se todo mundo concordar, a gente podia dar 4 minutinhos aí e começar 10h05, tudo bem? Para dar tempo do pessoal chegar.
Bem, são 10h05, acho que a gente pode ir começando. Eu só vou me apresentar aqui, apresentar os nossos parceiros hoje, depois passar a palavra. Então, bom dia, obrigado pela presença de todas e de todos. Eu sou Davi Tangerino, sócio aqui do Davi Tangerino e Sala de Carvalho. A gente tem organizado alguns webinars, meio do que a gente chamou de direito penal da pandemia, né, tentando discutir alguns aspectos importantes. Semana passada a gente fez um sobre as infrações sanitárias, né? Hoje o tributário, nós ainda vamos fazer sobre relações de trabalho, relações de consumo, virão outras aí no marco da pandemia. Eu queria muito particularmente agradecer aqui o Boni Castro Tax Lawyers, né, nas figuras da Fernanda e do Matheus, que nos prestigiam hoje aqui com esse debate. Queria também agradecer muito à professora Tatiane Psitelli, que aceitou aqui se juntar a nós, moderar o nosso debate aqui, né? Pelo escritório falarão o Sala de Carvalho e o Henrique Olive. Eu vou pedir para os participantes, como da outra vez, né, que quem não estiver falando mantenha o seu áudio desligado, né, para evitar que ruídos vazem, né? Tá todo mundo em casa, em algum lugar meio precário, com criança, com cachorro e tal. E, por exemplo, a minha mesmo acabou de entrar aqui. E tem uma ferramenta aqui que permite aos participantes, eu como sou o host, não sei ver exatamente onde está, mas as pessoas têm como pedir a palavra, né? Levantar a mão, e eu vou fazer esse papel então aqui de controlar as inscrições, ver quem está pedindo a palavra e moderar um pouco essa parte das falas. Então, sem mais delongas, conforme a gente combinou previamente, eu vou passar a palavra. Então, primeiro para o Matheus e para a Fernanda, que vão falar sobre os aspectos tributários, depois a gente fala sobre os aspectos penais, mas, de novo, esse é um grande bate-papo, ele tem, claro, um roteiro, um conteúdo que a gente quer transmitir, mas o ideal é a gente abrir e ver quais são as questões, quais são as dúvidas, quanto mais participativo, melhor, tá bom? Matheus, começa você, começa a Fernanda. Eu vou passar para a Fernanda, mas só quero, em nome do escritório, agradecer a você, o Sala e todo mundo pelo convite e a Tatiane pela participação também. E acho que a Fernanda pode ir começando, eu vou eventualmente interagindo, assim como a Tatiane. Bom dia, pessoal. Obrigado, Davi. Obrigado, Saulo, de novo, pelo convite. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho de tributário. Nesse ambiente de Covid-19, a gente já viu várias medidas sendo adotadas pelos governos, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. Então, a gente já observou o adiamento, a postergação do prazo de pagamento de alguns tributos, não todos, como era esperado. Então, a gente teve aí uma postergação de Simples, de PIS e de COFINS, de contribuição previdenciária. A gente teve uma redução de carga também de FGTS, de Sistema S, algumas medidas também dos governos tendentes a não excluir os contribuintes de parcelamentos que já estejam em andamento, porque já é sabido que vai existir um certo atraso no pagamento dessas parcelas. A gente também observou aí outras medidas relacionadas ao processo de cobrança, né? Processo de cobrança esse que antecede medidas judiciais, então, sendo paralisados, por exemplo, o protesto de débitos já inscritos em dívida ativa, ou seja, a gente já teve um movimento inicial por parte de governos federal, estadual e municipal, principalmente na esfera municipal, principalmente dos municípios menores, nesse sentido de dar um respiro, dar um fôlego para os contribuintes passarem por esse momento que a gente sabe que vai ser difícil. Ainda assim, nem todas as medidas
que eram esperadas pelos contribuintes foram trazidas pelos governos. Saindo um pouco da esfera aí tributária, a gente sabe o quanto essa crise está afetando todo o mercado. Comércio parado, prestadores de serviços tendo menos serviços para prestar, além de serviços prestados que não foram pagos. Então, a gente tem muitas faturas aí na rua, tanto de serviços quanto de mercadorias serviços que já foram prestados, mercadorias que já foram vendidas e que não vão ser pagos nesse momento, quanto da própria redução desse volume de transações. Por que eu estou trazendo esse cenário? Porque claramente vai faltar caixa nas empresas para o cumprimento das suas obrigações. Obrigações essas que vão além das obrigações tributárias. Então, a gente tem aí obrigações trabalhistas, obrigações tributárias, obrigações com terceiros, fornecedores. Esse caixa vai ser afetado. E aí, nesse contexto, então, de Covid-19 e crise nos mais variados setores, a pergunta que se coloca é, uma vez que eu deixe de pagar esse tributo, porque eu não tenho caixa, porque realmente minha operação foi afetada, cai por terra aquilo que foi decidido recentemente pelo STF, e mais do que isso, se a gente chegar à conclusão que sim, que cai por terra aquela decisão, cai por terra para todos, porque eu estou aqui falando de um cenário mais geral, em que prestadores de serviço e aqueles que fazem circular a mercadoria são afetados, mas a gente também sabe que tem setores que vão continuar aí trabalhando e gerando renda e receita. Esses setores também estariam abrangidos por esse cenário Covid, no sentido de eu também posso levantar a mão e pedir para que os meus tributos sejam postergados, para que eu não os pague, eu teria razão para isso? Então, acho que a primeira questão que a gente vai precisar responder é: todo aquele que atrasa com o pagamento de tributo, todo inadimplemento pode ser entendido como crime? E aí depois, uma segunda pergunta é, nesse contexto de Covid, aonde muitas vezes eu não vou receber pelo serviço que eu prestei ou pela mercadoria que eu vendi, ou seja, eu não estou retendo ou me apropriando de algo, porque eu sequer recebi esse algo, eu estaria fora daquele cenário que foi decidido pelo STF. Talvez a gente precise se aprofundar nisso. Como fica a questão do dolo? Uma vez que eu comprove a minha situação realmente de impossibilidade de pagamento desse tributo, eu estaria fora daquele conceito de devedor contumaz que foi trazido pelo STF. E mais do que isso, os próprios devedores contumazes, assim caracterizados, estariam hoje abrangidos nesse cenário de Covid-19, ou seja, ainda que eu fosse um devedor contumaz no passado, considerando esse cenário, considerando que sim, minha atividade hoje está afetada, eu sairia temporariamente desse conceito de devedor contumaz e, com isso, eu sairia daquela decisão do STF. Então, eu trago esses questionamentos aqui para a gente abrir uma discussão, abrir uma frente aí de trabalho e de debates com o pessoal do Davi. Ô Fer, deixa eu aproveitar só para complementar uma coisa. Todo mundo tá, aquela história, a farinha é pouco, é meu pirão primeiro, né? Então, o governo, obviamente, teve que tomar alguma atitude, né? E aí vieram essas postergações de atos de cobrança ou de vencimento de impostos, e as mais longas que a gente está vendo são de 5 meses, algo assim, mas nunca com uma moratória, né? A gente só está adiando o prazo. O que está havendo é talvez um ganho financeiro, você jogar para frente o vencimento, mas não incidir juros, mas nenhum valor está sendo perdoado.
exceções ao FGTS, o Sistema S, que aí sim houve alguma redução, mas é uma parcela realmente pequena pelo total da arrecadação. E aí tem um lado dos contribuintes, muitos deles já buscando medidas judiciais para adiar também esses impostos. Mas, de novo, são meras postergações, né? Jogar o vencimento para frente. Nos cenários mais pessimistas, depois que vencer esses 90 dias, que é o prazo que o pessoal tem pedido, hoje está até no jornal, mais decisões de ISS e IPTU, ou seja, tanto começou na esfera federal, já foi para o estadual e mesmo no município já está vendo isso, é possível que a situação seja ainda mais periclitante, né? Porque o mercado pode estar ainda na mesma situação ou pior, e aí vai vir o vencimento daquilo que já foi adiado. Então, as discussões, me parece que em Brasília já estão sendo num nível mais arrojado de eventual moratório ou algo diferente, mas muitos contribuintes não estão tendo a chance de esperar. E por isso estão buscando o judiciário, ou mesmo aquilo que eles sabem que vai ficar devido, contando com instrumentos já excepcionais como a transação, né? Tem algo, acho que muito proveitoso que a Procuradoria tem tentado lançar a mão, que é fazer uma transação, finalmente um acordo com o contribuinte, e aí sim fazer algum tipo de parcelamento com alguma anistia, mas ela ainda hoje é limitada a quem tem um rating, um grau de classificação perante o fisco não tão bom, vamos dizer assim, para você ter descontos realmente significativos. E do outro lado, sem querer jogar sem ser o profeta do apocalipse aqui, a gente vê que tem lá em Brasília também iniciativas um pouco assim, ameaçadoras para os contribuintes, né? A gente já ouviu falar de finalmente renascer projetos de tributação de dividendos ou de criar empréstimo compulsório e outras formas de você tentar manter a arrecadação, porque o mesmo argumento que o contribuinte tem de, olha, eu não vou ter caixa, o governo vai ter do lado dele, né? Eu preciso de caixa também para tomar as medidas que eu preciso tomar para, como Estado, enfrentar a crise. E no meio de tudo isso, eu acho que, e aqui eu entro no ponto central, acho que da nossa conversa, sempre foi barato atrasar imposto. Primeiro porque o cobrador demora para atuar. A gente tem, nos últimos 5, 10 anos, medidas mais arrojadas das procuradorias. O protesto de dívidas é algo que começa a incomodar mais rápido o contribuinte, ele corre atrás. Mas, fora isso, é muito fácil e barato eu ficar devedor. Por quê? Primeiro porque demora para o credor vir atrás de mim, né? Ele vai ter que... se é um lançamento por homologação, como a gente chama os tributos que eu mesmo declaro, tem que haver algum tipo de cobrança administrativa que eu posso até impugnar. E essa impugnação também é barata, porque... Por que eu digo barato? Porque eu seguro a suspensão eu tenho a suspensão do débito enquanto eu discuto administrativamente, ou seja, eu fico com o CND enquanto estou discutindo. E especialmente barato porque os encargos são relativamente baixos, né? Se eu estiver falando de mora, eu só entre aspas estou falando de 20%, mas a parte dos juros são juros Selic, que hoje em dia está menos de 4%, e são juros simples. Então, qualquer administrador sabe que atrasar empregado, atrasar o banco é muito mais caro do que atrasar tributo. Então, e como a gente já atua em várias frentes de contencioso de consultivo, a gente sabe que quando a gente faz a due diligence no negócio, uma empresa quer comprar outra, ela vai fazer uma due diligence, é normal você encontrar contingências fiscais e é normal que elas sejam tidas pela administração do negócio como algo controlável, que é um dinheiro barato, de novo. Então, eu prefiro manter esse dinheiro em caixa, não pagar o imposto, o tributo, a contribuição que for, porque se eu tiver que pagar daqui a 1, 2, 3 anos, o cuja oportunidade de manter o dinheiro em caixa, fazer o negócio rodar, é melhor do que deixar o dinheiro no cofre do Estado. E sempre houve uma premissa de que, bom, mas pelo menos eu preciso declarar para fugir de alguém alegar que eu estou cometendo algum tipo de fraude, e aí sim tem uma complicação maior, que seria uma complicação penal, criminal. E isso foi o mundo, vamos dizer assim, tributário brasileiro quanto à inadimplência de tributos, até esse fatídico julgamento que a Fernanda se refere de dezembro do STF, que acho que a gente vai gravitar em volta dele aqui a nossa manhã toda aqui discutindo ele, que disse então que, pelo menos em relação ao ICMS, em relação aos chamados devedores contumazes, mesmo que você declare, você estaria cometendo um crime de apropriação indébita, que você deixou de passar para o Estado um valor que você arrecadou por ele e destacou na nota, inclusive. Mas a gente tem 2 grandes problemas aí, né? Eu já coloco eles aqui. Não há ainda a publicação do acordo, então a gente assistiu o julgamento, a gente sabe os pontos de vista, mas a gente não tem ainda um acordo formalizado para a gente saber onde ele dá mais ou menos segurança para o contribuinte. E isso já é fato, não temos um conceito legal
federal de o que é devedor contumaz. A gente tem legislações esparsas pelos estados dizendo quando é que você pode ser considerado assim. A Fernanda e eu já trabalhamos no passado com setores que tinham muito incômodo com os devedores contumazes. A gente até, inclusive, acho que ajudou a cunhar essa expressão na jurisprudência, e sabe que outros estados estão fazendo isso. Mas a verdade é que se agora esse conceito de devedor contumaz tem impactos criminais, não bastaria o que a gente tem hoje de base normativa. Precisaria de uma lei federal para poder dizer o que é devedor contumaz, para poder dizer que, então, é crime aquela pessoa que ali se configura. Então, nesse momento, a gente está começo de abril de 2020, logo no começo dos primeiros sintomas da calamidade que se avizinhava. A gente tem um mês ainda. Há um mês atrás a gente não tinha nenhuma calamidade decretada, nada que está acontecendo hoje. As empresas já tinham faturado, já tinham trabalhado, e aí nesses últimos 30 dias elas viram projetos serem tirados da tomada, né? Projetos já faturados, o cliente simplesmente dizer, e aí tem grandes grupos na mídia dizendo, olha, a gente não vai pagar mais ninguém. E aí já vi desculpas as mais, vamos dizer assim, variadas. Olha, meu pessoal de compras está em casa, eu não consigo pagar, né? E tem gente que a gente sabe que deliberadamente está dizendo, eu vou ficar com o caixa aqui, eu preciso de fôlego para atravessar a crise, e fôlego é caixa agora. Então, as empresas estão sendo realmente impactadas porque ou os projetos pararam de funcionar, ou os que já foram faturados, trabalhados, não estão sendo pagos, e na hora de pagar as contas você tem aluguel, folha, e os tributos são um fator importante. Então, não é difícil a gente imaginar, e nós do escritório já fomos demandados por isso, das empresas que têm vencimento de tributos nesses dias, ou já acabando de acontecer, e estão se perguntando será que eu deveria ir para essa medida judicial que eu tento jogar para frente o vencimento? Será que eu espero o governo me dar alguma benesse, como ele deu sexta-feira agora, a MP, prorrogando INSS e PIS/COFINS? Ou será que eu simplesmente prendo o fôlego e tampo o nariz, vamos dizer assim, e assumo que não vou pagar e vou viver essas próximas semanas ou meses não pagando, mas aí vem os detalhes. Tudo bem, você não paga, mas você declara que não vai pagar, o que você faz? E essa acho que é o grande ponto central do tema aqui de hoje, tipo a crise do Covid, né, do vírus, e tudo que ele traz economicamente, e a parte tributária. A inadimplência programada pode ser tida como ter algum impacto criminal. O que traz, vamos dizer assim, mais preocupação para todos na esfera tributária tem sido esse julgamento de dezembro do Supremo, mas com certeza a gente pode comentar de sonegação e outros tipos já mais conhecidos do mercado. Eu vou suspender por aqui, não sei se a Tatiane quer fazer algum comentário, mas acho que a nossa introdução era sobre isso tudo. Tá. Bom dia a todos e a todas. Agradeço muitíssimo o convite que me foi formulado pelo Davi Tangerino. Acho que é super importante que a gente faça esse debate aqui, logo no início da decretação da calamidade pública, no início da pandemia também chegando no Brasil. Esse foi um tema que veio à tona, eu fui provocada por uma jornalista. E aí, como que a gente faz nessa hipótese da decisão do Supremo, considerando que as empresas não vão ter caixa para recolher o tributo? Então, de fato, o debate é muito importante, ele precisa ser colocado à mesa. Eu gostaria de fazer algumas considerações, primeiro gerais, e depois encaminhar algumas provocações, porque acho que esse é meu papel aqui. Quanto às considerações gerais, é importante que a gente saiba que, a despeito, e enfim, reagindo um pouco às falas iniciais, mas a despeito de o governo ter adotado ainda poucas medidas, as medidas elas estão em linha com o que tem sido adotado no resto do mundo. Né? Salvo a Itália, que eu acho que foi, né, é o país mais afetado, pelo menos em números de mortes até o momento, e que teve uma reação mais enfática em relação às questões tributárias, a enorme maioria dos países está se fiando em postergação de recolhimento de tributos, um prazo adicional para lidar com as obrigações tributárias, isso envolve também obrigações acessórias, e bem recentemente saiu um relatório da OCDE compilando todas essas medidas tributárias de todos os países, né? Tem um relatório menor e depois tem uma grande planilha que conta todos os países afetados pela pandemia, quais foram as medidas tributárias. Eu acho que o Brasil não está longe. Eu acho que o Brasil está longe, mas não é objeto do nosso debate, na concessão de benefícios sociais, né? Então a gente tem que pensar na população que vai ficar desempregada,
ou no ambiente informal, hoje começa até, né, o cadastro para o recebimento dos R$600 de auxílio para os informais, mas acho que nesse ponto ainda as iniciativas são tímidas, a gente precisa evoluir. Em relação às iniciativas tributárias, a gente está caminhando um pouco devagar, poderia ser melhor, poderia, e esse caminhar devagar acho que tem levado as empresas a recorrerem ao judiciário. E aí acho que a gente tem que entender o seguinte, por que estamos caminhando devagar, né, e depois pensar nos impactos penais, que é o objeto especificamente. Da minha perspectiva, a gente está caminhando ainda um pouco devagar e pensando unicamente em postergação, como, aliás, a enorme dos países está fazendo, postergação no pagamento de tributos, porque a gente já vem de um cenário econômico ruim, econômico-fiscal ruim. Né? Então, a gente já desde 2014, a gente enfrenta uma crise econômica e essa crise, obviamente, é agravada pela crise nas finanças públicas. Então, nós estamos vivendo um período de déficit, que vai se agravar agora, depois da crise ocasionada pelo coronavírus. Então, seja déficit no âmbito dos estados, né? Então, vários estados já estavam quebrados antes da pandemia, seja no âmbito da União. Então, a verdade é que os estados, eles não estão tão confortáveis em abrir mão da arrecadação em definitivo. Então, vamos postergar inicialmente por 90 dias. Vamos lembrar que isso pode ser prorrogado também, a depender da situação das empresas, a depender da situação da evolução do vírus, do cenário que fique na nossa economia. Então, vamos postergar. Eu concordo que a decisão de postergação, ela faz com que você transfira essa bomba da empresa mais para frente, porque essa conta vai chegar num determinado momento. Mas a gente também tem que ter em vista que o Estado é isso, ele não tem uma gordura gigantesca para cortar, na medida em que a gente já estava numa situação de crise, e na medida em que os gastos públicos, inevitavelmente, eles vão aumentar por conta da necessidade de maior investimento em serviços de saúde, hospitais, esses hospitais de campana que estão sendo construídos, produção de produtos, né, que não seriam necessários, e investimento em médicos, em serviços de saúde, que a gente, num cenário normal, a gente não teria. É evidente que a gente tem medidas, a gente tem instrumentos financeiros para que isso seja feito, então você pode se endividar mais, você pode gastar mais do que você gastaria, em razão da calamidade pública, mas a verdade é que a arrecadação tributária ainda é um grande fôlego para a administração, e aí acho que daí vem essa decisão de vamos postergar. De outro lado, vem as empresas e dizem, mas eu não consigo pagar, então eu vou entrar com uma ação judicial para conseguir a postergação num prazo maior ou para abranger mais tributos. Essa é uma decisão difícil de ser tomada, até agora, recentemente, né, aqui no âmbito do Estado de São Paulo. A Fiesp ingressou com uma ação nesse sentido para garantir a postergação e o não pagamento dos tributos estaduais durante um determinado período, e foi negada a liminar, né, o pedido de medida liminar foi negado, a decisão foi negativa. E por quê? Porque, olha, dentro desse balaio tem muita gente que consegue pagar, né? Que foi exatamente a fala inicial aqui. Não é todo mundo também que vai ficar numa situação de não conseguir quitar com os seus tributos. Então, a gente não pode estender esse benefício de forma indistinta. E daí porque, então, talvez o Estado esteja segurando as suas medidas mais rígidas, né, ou mais concessivas, digamos assim, eventualmente para as empresas que vão ser mais diretamente afetadas pela crise econômica. Isso pode depois reverberar nas microempresas, empresas de pequeno porte, ou nas cidades que estão mais afetadas pela suspensão do comércio. Então, eu acredito que a gente só está no começo. Então, ainda vai ter uma modulação dessas ações do Estado. Então, essa é uma primeira consideração que eu queria fazer e jogar aqui para debate, escutar um pouco de vocês. Em segundo lugar, bom, mas e aí? Como é que fica com essa decisão do Supremo, que aí acho que esse é o nosso grande foco, considerando que a gente tem uma decisão ruim, né, que criminaliza o inadimplemento, da minha perspectiva, porque essa é a propriedade de uma receita que é do Estado, isso não é apropriação indébita, isso se chama inadimplir, então ela criminaliza o inadimplemento, e eu estou numa situação que as empresas vão inadimplir, porque é isso, né, elas não vão ter dinheiro, algumas delas, muitas delas não terão dinheiro, ou terão que fazer uma escolha. Bom, talvez eu tenha que manter esse dinheiro em caixa para conseguir pagar funcionário, para conseguir pagar o meu aluguel, para não desmontar o meu negócio, e eu não vou pagar o tributo agora. Essa empresa, ela fica sujeita à decisão do Supremo. E aí, eu acho que também a gente tem que fazer algumas diferenciações aqui.
paciência, essa decisão que temos, né? Ainda que ela seja ruim, a decisão que temos é em cima dela que nós devemos construir a interpretação. E aí a provocação que eu queria fazer aqui, para ver se vocês concordam a despeito da crítica, no caso em que a empresa não recebeu a quantia que foi faturada, então prestei um serviço, eu vendi uma mercadoria, e é isso, não vou receber, porque para quem eu prestei o serviço, né, o meu tomador ou o meu comprador disse que não vai pagar, eu acho muito difícil, é claro que vai ter um debate argumentativo aqui, mas eu acho muito difícil que a gente se enquadre na situação do Supremo, porque mesmo levando ao limite de que eu teria apropriação indébita desse ICMS que foi repassado no preço, na medida em que eu não recebo, não tem a conduta atípica, né? Não, é impossível a apropriação. Então, se eu não recebi, se eu consigo provar que eu não recebi, então me parece claro que a gente não tem a hipótese da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho que essa seria uma situação, queria ouvir um pouco de vocês nesse sentido. Uma segunda situação seria o fato de que, sim, eu recebi, então, em tese, eu teria me apropriado indebitamente, por pior que seja essa decisão, né, olhando para ela, afinal, o que temos, mas eu não tenho escolha. Eu não tenho como pagar esse tributo, porque isso implicaria o fim da minha atividade econômica. Nesse caso, me parece que dá para a gente argumentar também que eu não me encaixo na decisão, porque eu não tenho aqui o dolo de apropriação, né? Porque a tese firmada pelo Supremo, ela traz dois elementos. Ela fala né, que é o contribuinte que de forma contumaz e com dolo de apropriação deixa de recolher o ICMS do adquirente da mercadoria ou serviço. Então, eu não teria o dolo de apropriação porque não é que eu estou deixando de recolher o tributo para colocar o dinheiro no meu bolso. Não, eu estou deixando de recolher o tributo para salvar minha atividade econômica, para preservar alguns empregos, para conseguir pagar o meu aluguel. Isso tem um impacto na cadeia econômica também, né? Porque o proprietário do imóvel também eventualmente precisa daquele dinheiro para manter uma outra atividade econômica. Então, acho que a nossa argumentação pode ir nessa linha, não sei se vocês concordam. E aí, naturalmente, que isso se soma às ações anteriores do contribuinte. Porque se antes, da perspectiva da legislação estadual, ele não era qualificado como devedor contumaz, e aí eu concordo com todas as críticas a esse conceito, a gente não tem um conceito nacional do que seja devedor contumaz. Eu tenho muitas dúvidas, também queria ouvi-los, se aquele projeto de lei 1656, que está em andamento no Congresso Nacional, se ele supre esse conceito, me parece que não, porque aquele conceito que o projeto de lei traz é uma definição federal e, portanto, se aplica unicamente aos débitos da União e não teria essa abrangência de uma norma nacional. Me parece que a gente precisa de uma norma nacional para definir o que é devedor contumaz, não precisa nem ser uma norma de alcance penal, pode ser uma norma concorrencial que diga quando que a pessoa jurídica ela atua no sentido de prejudicar a concorrência e faz do tributo, do não pagamento do tributo, uma forma de financiar a sua atividade. Eu acho que esse conceito a gente não tem. Agora, já que a gente não tem, né, de novo, a gente tem que trabalhar com o cenário atual. E o cenário atual se eu tenho um contribuinte que já não era qualificado como devedor contumaz, de acordo com a legislação do Estado, e eu sei que as legislações, elas são muito pouco uniformes, né? A gente tem de até 2 meses declarado e não pago, por exemplo, no Nordeste, e 8 meses na região Sul. Então, a legislação não é uniforme, mas, de todo modo, a minha empresa não está dentro desse conceito, então, ainda que eu tenha declarado e não pago, também me parece que eu estou fora da decisão do Supremo. Queria também fazer essa provocação. Agora, o último e pior cenário, né? Bom, eu já era um devedor contumaz, né? Era uma devedora contumaz nos termos da legislação do Estado, quer dizer, eu já estava sujeita a um regime especial de fiscalização, porque, em regra, as legislações estaduais, elas têm essa consequência, né? Me qualificam como devedora contumaz para eu ser sujeita a um regime especial de fiscalização. Então, eu era qualificada como uma devedora contumaz, então, quer dizer, já não estava pagando ICMS por algum período, e aí, agora, eu estou diante da pandemia. Como é que fica? Eu posso ter o crime ainda assim? Porque aí fica parecendo que eu me encaixo nas situações, né, daquela decisão ruim do Supremo Tribunal Federal. E aí a minha provocação aqui vai para o pessoal de penal, né, para o Davi e para o Salo. Aí, nesse caso, daria para falar de inexigibilidade de conduta adversa? E por que a inexigibilidade de conduta adversa não se aplicaria no momento anterior? Ou se aplicaria
se eu consigo demonstrar, se eu conseguir demonstrar que mesmo antes da pandemia eu já estava numa situação econômica que não me permitia pagar o tributo. O ponto é, porque senão a tese da inexigibilidade da conduta adversa, ela fica muito vinculada ao contexto da pandemia e da calamidade pública. Eu acho que nesse contexto ela é mais facilmente aplicável. Mas aí a minha provocação aqui é, será que eu não posso aplicar essa tese mesmo nos casos em que eu não estou no contexto de calamidade, portanto no contexto anterior, mas que eu provo que eu não tenho escolha e que aí eu estou naquela situação de, se eu não pagar, eu digo, se eu pagar o tributo, eu coloco em risco minha atividade empresarial? Será que aí também nessa hipótese não daria para falar em inexigibilidade de conduta adversa? Porque digamos que daqui a 90 dias a gente não tenha mais calamidade pública decretada. Todas essas empresas que tiveram seus tributos postergados para daqui a 90 dias, elas vão estar numa situação de, como o Matheus falou, agora eu tenho um problema maior para lidar, porque eu estou retomando a minha atividade e agora eu tenho um débito tributário acumulado na medida em que não houve remissão, na medida em que não houve perdão da dívida tributária do ponto de vista material. Nesses casos, será que eu declarar o ICMS lá no futuro, eu não tenho mais calamidade, declarar o ICMS e não pagar, porque isso vai colocar em risco a minha atividade, também eu não poderia falar em exigibilidade de conduta adversa? Então, acho que essas são as questões que eu gostaria de colocar para a gente começar o debate, tá bom? E agradeço, mais uma vez, estou aqui à disposição de vocês também. Muito obrigado, Fernanda, Matheus, Tatiane, pelas ponderações, pelas colocações. Hoje eu estou na confortável posição de anfitrião, então eu vou passar a palavra aqui para o Salo e para o Henrique, não sei como que eles vão dividir aí, mas Salo, bom dia, a bomba é sua. Bom dia a todos, todas. Fernanda, Matheus, Tatiana, foram excelentes as colocações. Eu avisei o Davi aqui no bate-papo que eu estou com um problema de conexão, eu estou roteando a conexão na internet pelo celular, porque deu problema no meu cabo aqui, então se tiver algum problema, sobretudo com a minha... se ficar interrompida a minha fala, eu peço que vocês me avisem, que daí a gente tenta... Se tiver muito ruim, a gente organiza de outra forma, porque eu tinha combinado com o Henrique de fazer uma primeira introdução, sobretudo apontando um panorama jurisprudencial bem na linha das questões que a Tatiana e a Fernanda colocaram em relação à dolo e à inexigibilidade, que eu acho que é o cerne das questões, né? Então, quando a gente pensou nessa estrutura de análise do que a gente está chamando de direito penal da pandemia, é fazer uma análise a partir da dogmática penal, que ela é sempre retrospectiva, né? Mas, sobretudo, tentar levantar os entendimentos mais consolidados que a gente tem na jurisprudência para poder fazer uma análise de risco, né, das implicações que o inadimplemento dos tributos causarão. Isso é inevitável, né? O quadro é um quadro que todos nós conhecemos, um quadro de crise, né? E que, inevitavelmente, nós teremos, né, situações de não pagamento de tributo, né? Esse debate sobre a questão, ele é precedido por um debate anterior que a gente fez sobre a questão do erro de proibição em relação à quantidade de normas, né, dos estados, dos municípios e da União que estão regulamentando. Então, na realidade, são dois debates que eu vejo na estrutura da teoria do delito casados, porque ambos, desde o meu ponto de vista, vão afetar diretamente a questão da culpabilidade, né? Por um lado, a gente tem uma proliferação de normas, no caso tributários, normas que postergam pagamentos, né, que prolongam, né, as dívidas, ou até mesmo que podem, eventualmente, conceder alguns perdões. Em paralelo, decisões judiciais nas diferentes esferas, estadual e federal, que também proliferam, né, e geram uma certa insegurança jurídica pelo seu conteúdo contraditório, e, sobretudo, pelo seu
caráter não vinculativo em relação aos efeitos, né, porque são sempre interpartes, né, então esse é um quadro que gera, num primeiro momento, é interessante porque é uma alta proliferação de normas que acaba gerando uma espécie de estado de anomia, né, porque a anomia ela não se dá só na ausência de normas, mas quando essas inúmeras regras, esses inúmeros dispositivos, eles geram uma situação que simplesmente não se sabe com quais regras estão lidando. Isso a gente discutiu, né, na semana passada, e foi bastante interessante, no que isso pode impactar na questão do erro de proibição, né, sobretudo, né, na discussão que o Davi e o Gabriel colocaram em relação a determinados casos de normativas de um Estado, né, no âmbito estadual, permitir determinadas atividades e as regras municipais proibir. Né, como é que fica, né, essa questão para o cidadão, né, o que ele cumpre. Né. O debate posterior, que também é o meu juízo, e por isso a questão da inexigibilidade, que a Tatiana colocou ao final, eu acho que é o centro da discussão, né, gerou um segundo questionamento, que é o seguinte: quais os casos em que seria possível justificar a conduta da omissão tributária em razão da dificuldade financeira da indagação dessa indagação? Utilizar num sentido fraco, né, porque as justificantes em direito penal elas se referem muito mais à ilicitude, né, e aqui, desde o meu ponto de vista, né, é uma questão de causa de exclusão de culpabilidade pela inexigibilidade. Então, leia-se num sentido fraco, entre aspas, essa justificar a conduta da omissão tributária. Bom, o cenário ele é conhecido, né, acho que a gente não precisa, né, explorar mais, né, porque grande parte das empresas continuam com seus custos fixos, né, mas sem receita, né, vamos pegar, por exemplo, o caso de folha de pagamento, é um caso clássico, né, e essas normas, né, do executivo, do legislativo e também do judiciário, que de certa forma dão a dimensão, né, e uma espécie de reconhecimento estatal em relação às dificuldades que as empresas terão, né, sobretudo as decisões judiciais de diferimento de prazo, né? Ou seja, desde o meu ponto de vista, há um reconhecimento pelo poder público, já há um reconhecimento pelo poder público dos efeitos econômicos da pandemia, isso é um fato notório, né? O que necessariamente tem que gerar algum efeito naquilo que a gente chama, né, em direito penal de circunstâncias concomitantes, né? Quando Frank, lá no século passado, mais de 100 anos, vai trabalhar exatamente a questão da inexigibilidade, ele vai colocar o juízo de reprovação exatamente nesses termos, né? É o sujeito e as circunstâncias concomitantes que lhe aprendem, né, que lhe tomam em um direcionamento da sua conduta. A partir disso, a pergunta, né, quais os efeitos na esfera penal do não pagamento do tributo, né? Sabendo que, numa projeção de futuro, nós vamos ter inquéritos penais, processos penais, né? Isso vai ser inevitável, né? Por quê? E daí também entra a questão da decisão do Supremo, né? Uma coisa é o reconhecimento do fato, da consumação do fato, né, do fato típico. Outra questão que está além é a discussão do dolo, a discussão do estado de necessidade e a discussão do estado de necessidade justificante, que é a inexigibilidade de conduta diversa. Então, uma coisa é a consumação do fato típico. E como o Supremo olha para essa consumação do fato típico e diz assim, bom, aqui tem uma conduta que se amolda a um tipo penal, e o segundo momento que é a discussão, ou seja, uma análise objetiva, e um segundo momento que é uma discussão da esfera subjetiva, seja a título de dolo ou culpa, né, dentro da tipicidade ainda, ou na questão própria da culpabilidade. Sobretudo, a doutrina, né, há bastante tempo, trabalha com essa hipótese do conflito de deveres. Né? E a nossa jurisprudência, sobretudo na questão da apropriação indébita previdenciária, ela já se consolidou, né, em alguns aspectos que nos
permitem traçar alguns quadros gerais para fazer análise de risco de determinadas situações que poderiam justificar, né, no sentido fraco aqui, repito, né, justificar o não pagamento, né? Uma escolha, como a Tatiana falou, né, quando quem tem o domínio do fato, né, necessita, né, estabelecer um juízo de qual bem jurídico que ele vai preservar, né? Ou seja, eu tenho uma folha de pagamento, né, eu tenho meus funcionários que eu tenho que honrar por um lado e por outro lado eu tenho que pagar tributos, né? Nesse conflito de deveres eu opto por uma obrigação em detrimento da outra. Isso a jurisprudência, quando há uma situação comprovada de crise financeira da empresa, né, nós temos julgados, a gente atualizou, né, por força desse estudo do direito penal da pandemia, a gente atualizou a jurisprudência dos tribunais, né, isso está muito consolidado, e nós temos diretrizes claras do reconhecimento da inexigibilidade da conduta diversa, que é um estado de necessidade exculpante, né, nas hipóteses em que se constata documentalmente, ou seja, há uma prova material e objetiva de uma situação de crise financeira da empresa e quais os estándares probatórios, sobretudo, que se utiliza, né? Dívidas bancárias, né? Ações trabalhistas, não distribuição de lucro por parte dos sócios e, no limite, talvez, o que é mais contundente que os tribunais admitem, a tese da inexigibilidade de conduta diversa, é quando os sócios aportam capital pessoal na empresa para tentar dirimir a situação de crise, né? Nesses casos, assim, a jurisprudência dá para dizer, embora, né, seja sempre temerário falar em consolidação jurisprudencial em matéria penal no Brasil nos últimos anos, né, mas dá para ver aqui algumas linhas que os tribunais conseguem, né, e daí, antecipando já a questão que a Tatiana colocou, daí... Perdão, Matheus, posso fazer uma pergunta, só porque você tocou num ponto que eu achei super importante. Como a gente mencionou, né, depois eu até tento voltar nas suas questões, Tatiane, mas acho que uma das importantes é quando é que tipifica, né, se realmente nessa análise subjetiva essa empresa não teria outra alternativa a não ser realmente ficar inadimplente. E eu me recordo que, de novo, não temos o acordo ainda, mas eu me recordo que o Supremo falou da situação de penúria, né, de quando a empresa realmente não tem alternativa, e a Tatiane bem comentou, bom, mas se eu mostrar que o dinheiro que eu deixei de arrecadar, né, não ficou no meu bolso, eu usei para outras coisas, talvez eu tenha uma situação mais confortável. Mas uma dúvida que me surgiu agora, e aí eu te pergunto, Salo, se nessa jurisprudência consolidada, entre aspas, a gente pode confiar muito nela, mas enfim, não é só no penal, tá? No tributário a gente também tem esse problema aí. Eu acho que essa crise vai fazer com que empresas, até agora, março, saudáveis, catapultem em um prazo muito curto, né? Porque realmente, a gente imagina, metade do mundo está trancado em casa. O varejo está vendendo, depende do setor, 90% menos. Então, se a margem na operação é pequena, e você pega aqui uma margem alta é uma margem de 30%, as empresas vivem com uma margem de 10%. Então, você trabalha um ano para lucrar 2 meses. Se você fala que você ficou um mês parado, você já matou o lucro do ano. Então, a minha pergunta é a seguinte, vai ser muito, me parece, infelizmente, recorrente nesse momento, empresas que até agora, março, estavam saudáveis e não havia nenhum sintoma de penúria ou de uma situação calamitosa no horizonte, rapidamente deteriorarem e passarem a fazer isso. E óbvio que o administrador da empresa, né, o bom administrador, ele se antecipa. E a hora que ele tomar a decisão, não vou pagar o tributo, ele não está ainda tendo que aportar dinheiro do bolso dele, ou eventualmente está suspendendo alguns pagamentos, ele está decidindo quais das obrigações ele vai inadimplir. Ele prefere, então, manter a folha, pagar aquele banco que, se ele não pagar, os juros são exorbitantes, e deixar o tributo no final da fila. Essa jurisprudência que você mencionou, em algum momento, analisa algum cenário parecido em que a penúria não existia, ela é contemporânea ao problema do não pagamento? Porque eu acho que vai ser a grande parte dos casos. A Tatiana bem comentou, e quem já era devedor contumaz? Putz, aí é um problema adicional. Mas quem não foi, pode ser que comece a ser devedor contumaz agora, abril de 2020, né? Será que isso protege uma empresa? Porque eu acho que essa vai ser a situação
da maioria dos contribuintes de boa-fé, que vai simplesmente decidir, eu não vou pagar quanto tempo? Não sei, pelo menos 3 meses eu sei que eu vou ter problema. E aí vai ter estado que já vai me carimbar como devedor contumaz, entendeu? Bom, a questão aqui me parece que a crise ela tem que se dar ou estabelecer um vínculo, um nexo de causalidade no tempo do crime, né? Claro que se a empresa já vem com dificuldade financeira, né, já vem acumulando, né, um passivo que vai chegar a uma situação maior nesse momento de crise, logicamente que isso, digamos assim, justifica mais, né? Agora, não me parece de forma alguma que seja possível nessa análise excluir, né, empresas saudáveis, né, mas que por força da pandemia acabam, né, entrando num estado de calamidade, até porque ela é uma crise que é uma crise vertical, ela não é uma crise horizontal, né? Ela, a partir de um momento, e que é o momento da constituição, né, do débito e da necessidade de pagamento, que a empresa mergulha. Então, não é aquilo que tradicionalmente, e daí eu acho que vai ter uma discussão interessante em termos dogmáticos, tanto da jurisprudência quanto da doutrina, porque tradicionalmente o que a gente tem? A gente tem uma situação de crise que é uma situação de acúmulo, né? É uma má gestão, que eu passo a ter um débito trabalhista, várias ações, né? Eu tenho, né? Isso vem acumulando até chega um determinado momento, né? E normalmente a gente consegue reconstruir, né, o passado das empresas para demonstrar, né, esse acúmulo de dívidas e que gera não distribuição de lucros, né, ingresso de patrimônio pessoal e que chega a um determinado momento de caos, né? Então, a nossa jurisprudência, claro, porque não é um fato totalmente inédito que a gente está vivendo, é uma coisa, né? Ela consegue estabelecer uma linearidade, né, desculpe a redundância, horizontal na constituição e verificabilidade dessa crise, né? Agora a gente tem uma situação que é absolutamente diversa, que é de uma verticalização. Desde o meu ponto de vista, não tem diferença, né? Porque são situações diversas. Então, nesse aspecto, não me parece que se exclua, né, uma empresa que tem uma boa saúde financeira e que venha a ter uma derrocada por força da crise, né? Claro, o que a gente tem de necessidade é uma demonstração probatória disso, né? Ativa, Matheus, coloca do aporte de capital pessoal dos sócios, isso assim, digamos assim, que é o caso de manual, né? Que é o caso que a gente diz, bom, nessas situações assim, o reconhecimento ele é praticamente automático, digamos assim, com a temeridade que é dizer isso da jurisprudência, né? Mas não necessariamente aportam isso como um standard probatório, como um requisito para o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa, né? Então, assim, não é um requisito objetivo, né? Mas, logicamente, quando esse requisito objetivo está presente, daí a gente pode dizer que tem uma situação clássica, né, inevitável de inexigibilidade. E daí eu queria puxar um gancho, né, na discussão. Claro, o efeito vai ser o mesmo, né, em termos de não responsabilização criminal. Até porque a gente não tem as formas, não me parece necessariamente que é uma discussão de dolo, né? Me parece que, na maioria dos casos, há dolo, há uma vontade livre e consciente de não, né, pagar o tributo em uma situação de crise, né? Mas essa vontade livre e consciente, ela é justificada, né, é excluída por força dessa colisão de deveres, né? Eu tenho que opto por pagar a folha de pagamento ao invés de recolher o tributo, né? Alguns julgados, até mais atenção,
né, para dar uma dimensão assim de situações em que dois julgados recentes de situações muito similares, que é incêndio em fábricas com queima de maquinário, assim, né? Ou seja, nesse caso, eu lembrei desses dois julgados, Matheus, porque daí seria esse caso de uma crise imediata, né? De não acúmulo, né? Como tradicionalmente a jurisprudência, talvez aqui haja uma forma similar, né, da situação de, né, pagando os tributos e por um caso fortuito, que é um incêndio, de uma hora para outra. Nós temos dois julgados muito recentes de dois tribunais, um da terceira região e um da segunda região, que reconhecem o estado de necessidade exculpante, a inexigibilidade de conduta diversa em situações como essa, que me parece que, em termos temporais, é o que mais a gente conseguiria aproximar dessa situação da pandemia, né? Claro, mas daí eu deixo para o Henrique, porque eu acho que eu já me alonguei muito aqui, né? Eu acabo perdendo um pouco a noção de tempo quando eu começo a falar, assim, né? Mas eu passo a bola para o Henrique, porque tem a questão da sonegação, que tem o elemento fraude, que eu acho que daí é uma questão, né, que é um complicador, e a questão própria do INSS, mas enfim, só para iniciar o debate, né, Henrique, tá com a bola e depois a gente volta para as questões. Tá bom, obrigado, Salo. Bom dia a todos. Eu vou tentar abordar um pouco as questões, complementando um pouco o que já foi dito, né, porque a gente já tem bastante informação no webinar até agora. De fato, essa questão que o Matheus colocou, ela é bastante relevante, que é, e as empresas que atuavam de forma regular até o momento. Eu vou além até do que o Salo falou, eu tenho a impressão de que o afastamento da culpabilidade pela inexigibilidade é exatamente para casos assim. Ele até se estende, a aplicação do Instituto até se estende um pouco, mas o cerne da questão parte daí, porque você tem várias decisões que afastam a sua aplicação nos casos em que a gestão já demonstrava várias inconsistências, no sentido de que há uma imprevisibilidade naquela questão além do razoável, né? Eu me lembro sempre de uma empresa de telemarketing, ela precisava fornecer ao banco 2.000 lugares na empresa para fazer o serviço, né? E o banco tinha um contrato longo com essa empresa e quase todo o funcionamento dessa empresa de telemarketing, o banco de uma hora como pagar os funcionários, recolher os tributos, os clássicos. E a partir de que se percebeu que não foi por conta de problemas na gestão da empresa que houve a crise que impossibilitou o pagamento, né? Então, o que o Salo falou é perfeito, mas eu acrescentaria esse detalhe de que os julgados tendem a aplicar o Instituto nesses casos, até por muito mais fácil para o julgador afastar uma sanção penal num caso em que fica evidente a ausência de responsabilidade em qualquer mínimo daquele que a empresa está tendo. Tá me ouvindo bem ainda? Apareceu alguma mensagem aqui? Fiquei na dúvida. Sim, né? Acho que ninguém se manifestou ainda. Tá cortando um pouco, Henrique. Veja se tem outro Wi-Fi aí disponível melhor. O DTS-SP é melhor que o Guest. Eu estou no SP, que acho que é o melhor. Vou tentar falar um pouco mais devagar. Ainda está cortando? Eu te ouço bem, Henrique. Eu, Matheus, aqui te ouço bem. Eu ouvi bem? Tudo bem, então vou seguir.
juntando um pouco as questões em geral, eu visualizo duas esferas de problema, né? Como o Saulo falou. O primeiro é a da tipicidade, que é a questão que o Matheus perguntou e que, fundamentalmente, a Tatiane colocou, né? Essa decisão do Supremo ela ainda não está publicada. Então, me parece que o que mais está relevante até o momento é a decisão do STJ, que é também do final do ano passado, e pelo que eu entendi, a decisão do Supremo acrescenta esse detalhe da contumácia para a tipificação do delito, né? A impressão que eu tenho é que, numa situação como essa, de crise, é que uma moratória resolveria o problema, porque a partir do momento que você adia o pagamento, você não pode mais falar em deixar de recolher, que é o principal elemento típico, né? Além disso, a gente tem uma situação que é a seguinte: número em grau em si chegou ao Supremo é um dos julgados. O juiz de primeira instância, ao caso, nesse caso específico, ele absolveu sumariamente, que é o artigo 2º, inciso o segundo inciso 2º da 8.000. E não é possível do ICMS próprio, né? Mas essa decisão do STJ e do Supremo, essa decisão é uma decisão bastante, tem alguns. Acho que agora está mais difícil. Agora acho que ele caiu mesmo. Ah, voltou aqui, tô vendo. Mas está no mudo, Henrique. Até onde vocês me ouviram? Desculpa. Está falando do artigo 2º da lei e da decisão da STJ-STF. Pois é, a gente tem muitas decisões em primeiro grau que decidiam de forma contrária a esse posicionamento, apesar que esse posicionamento já é um posicionamento de alguns anos da 5ª turma do STJ, né? É claro que agora, com a decisão do STF, isso ganha uma repercussão muito maior, mas de qualquer forma, ela também não tem uma aplicação, não tem uma relação de obrigatoriedade com os próximos julgados. Eu arriscaria dizer que a gente vai ver juízes, sim, não aplicando a decisão do RHC, no caso, né, do STF, principalmente nessa situação da pandemia. Acho bem provável que muitos desses julgados afastem a dita contumácia a partir da pandemia. Com isso, fazendo uma espécie de somebody love para conseguir não fazer incidir penal numa situações como essa. Em que pese a tendência que, a longo prazo, isso venha a ser estabelecido de uma forma vertical, por meio de alguma outra espécie de recurso, a da tipicidade. Seguindo à risca o que o STF decidiu, a impressão que eu tenho é que não tem muito o que fazer, né? É aquela história de contar com as postergações / moratória. Inclusive o fato de que, eu não sei se são todas, mas eu vi que, até porque eu não tive acesso a todas, considerando dos outros entes federativos, mas muitas delas consideram o parcelamento também. É claro que vai vir uma bomba para o contribuinte, mas a partir do momento do fim que haja o período de postergação, existe previsão, em muitos dos casos, de parcelamento desse tributo que foi postergado, né? Então, acho que isso já dá uma aliviada e isso, com certeza, vai ser levado em consideração também, muito possivelmente, contra o contribuinte lá na frente, se ele em algum momento não adimplir ao parcelamento, né? Então, esse é um primeiro ponto, a gente pode depois discutir um pouco mais com eventuais perguntas. Partindo para o segundo ponto da inexigibilidade, né, continuando o que o Saulo colocou, eu tenho uma pergunta que me parece importante, que vai muito no sentido do que a Tatiane colocou, que é: qual é a extensão dos efeitos dessa crise? Por quê? Como o Saulo já explicou bem, a crise dentro da empresa é imprescindível para a consideração da inexigibilidade, né? Agora, todas essas empresas estão de fato passando pela crise? Quais estão, quais não estão? A gente tem uma decisão de agora, do dia 30 de março, no TJ aqui de São Paulo, em âmbito de direito público, que aceitou um pedido de postergação do pagamento de custas processuais para uma empresa numa ação tributária, numa anulatória,
com o fundamento de que a condição de penúria da empresa, não foi nesse termo que o Matheus colocou, mas a condição de penúria da empresa, ela é presumida a partir da crise. Então, até que ponto isso vai ser levado para o penal, né? A gente tem uma hipótese em que a crise pode gerar uma presunção de que todas as empresas estão com um problema econômico-financeiro, e aí vai caber a acusação demonstrar que aquele caso concreto isso não existe. Uma outra hipótese é que talvez haja uma espécie de, acho que não normativo, mas jurisprudencial, de entender alguns setores como passíveis de problemas relacionados à crise e outros não. Eu dou o exemplo da minha cidade do interior, de um pequeno restaurante que teve decuplicado as vendas em função da crise, porque os outros restaurantes tiveram que fechar e eles têm todo um esquema para fazer venda e entrega de marmitas. Então, essa empresa, por exemplo, não tem crise econômico-financeira para essa empresa, muito pelo contrário, né? E se essa empresa deixa de recolher, quais vão ser esses efeitos? Então, acho que vai ter uma questão muito pontual, caso a caso, né? E dentro das situações em que um setor, ou ainda que haja uma presunção de crise econômica, é bem possível que o judiciário venha a estabelecer critérios gerais dentro da crise da pandemia para dizer quem agiu de forma a se entender como passível de incidência do Instituto da Inegibilidade ou não. Porque realmente existia a pandemia, mas o gestor estava investindo em tal negócio, não cortou aqui, não cortou ali, também vai haver diferenças na forma de lidar com o negócio entre uma empresa e outra, né? Então é bem possível que para não variar, o judiciário acabe legislando nesse sentido, criando critérios específicos para a pandemia, né? E aí o último ponto que eu colocaria, que foi o último elemento que o Salo levantou, seria possível aplicar a inexigibilidade nos casos de sonegação e não apenas de apropriação. A jurisprudência ela vacila, como em quase tudo, mas me parece haver uma tendência para que não se aceite, não se admita a incidência do Instituto em caso de sonegação. E me parece fazer sentido porque é um caso muito diferente da apropriação, porque existe, de fato, um elemento de falso, existe um elemento de fraude, existe um elemento de engano. Isso vai totalmente contra a boa-fé que se vai levantar a partir dos efeitos da pandemia do coronavírus, né? Então, eu não sei, queria levantar essa bola com vocês, tributaristas, e com os outros penalistas que estão presentes, com o público. E, por fim, só um último ponto, que é uma pergunta mesmo, questionamento para todo mundo, e mais especificamente ainda para os tributaristas, que diz a respeito dos depósitos em garantia hoje, que estão na conta/contas judiciais, né? Isso não poderia ser uma forma de aliviar um pouco o caixa das empresas, permitir a substituição da garantia apresentada em, por exemplo, execuções fiscais? A gente sabe que a regra é, pelo artigo 15 da Lei das Execuções Fiscais, a não substituição com base tão somente na vontade do executado, né, do contribuinte. Então, a gente precisa da anuência da Fazenda. Mas será que essa não poderia ser uma medida interessante, um ato normativo interessante, que já permitir de antemão que as fazendas, né, respectivamente, autorizem essa substituição? O que vocês acham? Eu posso fazer um comentário muito rápido sobre essa última questão do depósito. Houve algumas decisões nesse sentido, autorizando a substituição do depósito por seguro-garantia, agora já no contexto da pandemia. Então, óbvio, né, é uma situação que demanda um determinado fluxo de caixa, e altos valores depositados fazem com que você tenha menos fluxo de caixa. Então, se eu puder ter o dinheiro de volta, é sempre bom. Por que eu não acredito numa decisão geral da Procuradoria nesse sentido? Seja em âmbito estadual, seja em âmbito federal. Porque os depósitos judiciais hoje, por força de lei, eles são transferidos para o Caixa do Tesouro Estadual, Tesouro Municipal ou Nacional. E por conta disso, essa é uma receita, não é
tecnicamente não seria receita, mas é uma entrada de dinheiro que o poder público se vale para atender necessidades públicas. Então, se houvesse a possibilidade do levantamento de todos os valores depositados em juízo, possivelmente o governo não teria como abrir mão dessa receita ou bancar mesmo a restituição. Né? E eu digo restituição porque o dinheiro entra no cofre do Tesouro e o Tesouro usa esse dinheiro. Se isso está certo ou não, é um outro debate, tem até uma discussão no Supremo nesse sentido, quando houve essa extensão desse efeito do depósito judicial como entrada financeira para os entes, também no âmbito dos estados, mas o fato é que a regra hoje é essa. Até faz pouco tempo, talvez uns 2 anos, já no contexto da crise, Minas Gerais teve não sei se foi Minas ou Rio Grande do Sul, um dos dois teve um problema muito sério, porque ele não tinha dinheiro para arcar com o levantamento de depósitos de medidas que os contribuintes tinham ganhado. Né? Então, e até direito privado, teve um caso de uma pensão que a pessoa ganhou e aí ia levantar o dinheiro, não tinha nada a ver com direito tributário, o dinheiro não estava lá e o Estado não tinha como bancar. Então, assim, no papel, a solução é linda, né? E pode ser que haja algumas decisões isoladas nesse sentido, considerando sempre o contexto específico da empresa. Agora, uma decisão geral como essa, de novo, a gente cai naquela situação em que é isso, né? Esse exemplo que o Henrique deu, o restaurante foi muito beneficiado com a crise. É óbvio que você tem uma quantidade muito maior de pessoas que vão sofrer, sem dúvida, economicamente, sem dúvida, mas tomar uma decisão geral nesse sentido, isso representaria uma perda de fôlego no caixa da administração e talvez você tem empresas que não demandem essa atitude tão drástica da perspectiva da administração. Então, é o que eu penso sobre esse tema. Pessoal, eu vou pedir para a Fernanda fazer algum comentário, mas antes eu só queria adiantar, Fer, eu anotei várias coisas, mas eu sei que a gente tem um horário e eu vou então só acho que fazer duas ponderações sobre o que a Tatiane, o Sálio e o Henrique colocaram. Eu acho, Tatiane, você comentou, realmente o Brasil está tomando as medidas, acho que em sintonia com o resto do mundo, né? Que está todo mundo adiando. E eu acho que o governo honestamente está correndo. A gente vê que enfim, tem uma avalanche de informações, de normas saindo, e ele me parece que correu para o lado que ele precisava correr, que é tentar proteger os mais fracos, tanto que as primeiras medidas anunciadas e implementadas foram prorrogação do Simples e redução da FGTS, que até demorou para virar lei, mas já foi anunciada logo no começo. Então, o fato é que eles estão correndo atrás, mas vai faltar caixa e as empresas então podem entrar no dilema, né? Será que eu vou tipificar, entrar na decisão do STF? Tem muita coisa aqui dentro, a gente poderia passar a manhã toda criticando a decisão do STF, mas como você bem diz, tá aí, né? Tá dado. Acho que um ponto importante ela diretamente relaciona ao ICMS, né? A tese que o STF firmou, fala de devedor quanto mais ICMS, cobrado do consumidor. Tem, naturalmente, um raciocínio que poderia se aplicar a outros tributos, até porque a gente, há pelo menos 20 anos, salvo engano, tem uma lei que fala que eu tenho que, no meu documento de cobrança, dizer a carga estimada, né, do quanto de tributo eu coloquei ali. Então, tudo bem, ICMS e o IPI estão na nota, o ISS está na nota, mas mesmo o PIS/COFINS eu costumo indicar, né, qual é a carga estimada. Mesmo uma empresa pequena que está no Simples, ela diz qual é a carga que ela costuma colocar. Então, não tenho muito, não vejo como algo muito difícil o Ministério Público dizer, olha, tá vendo? Estava na nota a carga estimada e ele arrecadou do contribuinte, do consumidor, e não repassou para o Estado Simples, o PIS/COFINS, o que seja, então vou aplicar aquele precedente do STF, ainda que a tese lá seja só para ICMS, o raciocínio seria o mesmo. Então, acho que isso de um lado preocupa. Do outro, eu acho que, de novo, o STF citou a situação de penúria como uma excludente, né, como a inexigibilidade de uma conduta diversa. E estou entendendo, e achei muito oportuno os comentários do Salo e do Henrique, que se eu tiver aporte do sócio, melhor ainda. Se eu deixar de tirar dividendos, melhor ainda. Mas cada um desses elementos vai jogar um pouquinho de sal nessa mistura e pode me deixar mais próximo da tipificação do crime. Terminando para passar para a Fernanda, eu acho que a gente vai viver um tempo com a insegurança, até pelo menos o acordo ser publicado, e a lei do devedor contumaz ser publicada. Por quê? Porque a lei, como você bem falou, Tatiana, acho que ela não foi criada, ou o projeto de lei, desculpa, né, que está lá sendo discutido no Congresso,
não nasceu para ser uma lei nacional de definição de um elemento crucial para a tipificação de um crime. Ela nasceu para falar de uma questão federal e uma questão concorrencial. O devedor contumaz surgiu, ou judicializou-se inicialmente por conta disso, né? Aqueles setores que têm muita tributação e baixa margem, o cara que ficava simplesmente declarando não pagando imposto, ele fazia uma concorrência desleal, e aí nasceu a briga. Então, não duvido que venha um outro projeto de lei para trazer esse elemento que vai ser importante para a nossa discussão aqui. Mas, enfim, eu passo para a Fernanda e não sei se a gente vai ter mais tempo para as outras perguntas, mas eu fico à disposição aqui. Fer, você quer acrescentar alguma coisa? Queria só fazer um fechamento, porque eu acho que ficou bem claro que tanto para nós, tributaristas, quanto para os criminalistas, a questão vai girar muito em torno do que vive cada uma das empresas, da questão das provas que vão poder ser feitas, da situação de penúria de cada uma dessas empresas. Então, as decisões mais recentes que a gente tem visto na esfera tributária para fins de postergação de tributo realmente gira em torno da situação fática que pode ser demonstrada. A Tatiane bem colocou a questão da liminar do MS da Fiesp, que foi indeferida, justamente por conta disso, porque tem empresas que estão afetadas e tem empresas que não. Certamente, no futuro, nós teremos vários procedimentos de fiscalização dos tributos que deixaram, né, desse período, e aí nesse período vão ser encontrados os tributos que deixaram de ser recolhidos, outros tributos vão ser declarados pelos próprios contribuintes e não vão ser pagos. Mas eu queria trazer aqui para o final dessa nossa conversa uma visão bastante pragmática do que pode ser feito, que é continuar declarando o tributo para que a gente não caia naquela questão de sonegação, que foi bem apontado pelo Salo. E outra questão de se munir, realmente se municiar do máximo de provas que os contribuintes possam fazer da situação que estão vivendo. Ainda que nós estejamos falando de devedores contumazes, assim caracterizados em um momento anterior à crise. Eu acho que já ficou claro aqui que a situação que eu vivi antes da crise não vai impactar esse período especificamente da pandemia sobre o qual a gente está tratando. Então, provas no sentido de financiamentos que eu tive que pegar, de folhas de salário que eu deixei atrasar, ou de aportes de capital que eu precisei fazer. Acho que é importante o contribuinte se municiar disso. E não Fer, talvez seja importante revisar rotinas de PLR ou de participação de diretoria nos lucros ou algo assim, ou dos próprios sócios, né? Porque, como o Salo apontou, achei isso um ponto relevante. Às vezes as empresas vivem com a premissa de que o pagamento de dividendos é parte da remuneração de algumas pessoas-chave ou algo assim. E nesse momento pode ser que isso seja um agravante para dizer que, olha, não está recolhendo imposto, mas está distribuindo lucro para os executivos, algo assim. Então, é algo a ser considerado, talvez. É uma análise caso a caso, mas com certeza algo que pareceu relevante. E tirando aqueles tributos que são declarados, nos casos de atendimento à fiscalização, acho que é bem importante, a gente sempre comenta isso em todos os eventos dos quais a gente participa, que atendimento à fiscalização continua sendo algo muito importante, mas acho que no futuro vai ser mais ainda, no sentido de realmente tentar demonstrar o porquê o pagamento daquele tributo não foi feito, para a gente sair daquele cenário das multas qualificadas, que lá na frente vai dificultar uma defesa que eu possa fazer na via criminal. Então, eu acho que se eu puder fazer um fechamento, acho que o fechamento é nesse sentido, de que realmente, acho que o mais justo para o país agora é que sejam tratadas as situações individualmente e que aquelas empresas que realmente tiverem sua operação afetada e comecem a fazer prova disso, porque a gente vai precisar tanto na esfera tributária quanto na esfera penal.
Acho que é bacana, se eu puder provar que financeiramente os recursos que eu estava arrecadando de clientes não foram destinados para remuneração de sócio, algo assim, e também a penúria, quanto mais eu lembro, porque isso vai ser um problema que vai nascer não agora, vai nascer daqui a um tempo, né? Então, preciso ter uma justificativa que seja justa e seja justificável, preciso ter elemento de prova colecionável, né? Até me lembro, um dos pontos que a Tatiana bem comentou seguindo a ferro e fogo que o Supremo julgou, se o meu cliente me deu um calote também, eu nem teria tipificação, né? Porque eu não tenho do que me apropriar se eu não fiquei com caixa do cliente ainda. Então, mesmo esses defaults que eu for tomando nessa crise, é importante eu ter documentação disso, de cobrança, ou mesmo de eventual renegociação que eu tenha, porque eu acho que o Supremo, de novo, não temos o acordo ainda, mas acho que ele foi compreensivo com relação a isso, né? De que, olha, tudo bem, isso não é para todo mundo, porque a grande questão que veio quando o STJ julgou o que julgou no ano retrasado, e o STF ratificou em dezembro, né, do ano passado, foi como é que eu diferencio o cara que simplesmente está inadimplente, o mero atraso, do criminoso. E aí, onde eles tentaram, espernearam ali, mas é bem difícil isso, né? Porque a questão é o dólar. Mas o dólar de apropriar-se, eu simplesmente não pagar o imposto, eu já estou me apropriando, né? Já estou ficando com recurso. Eu acho que esse é um elemento importante. Se o meu cliente ainda não me pagou, eu nem estou com um recurso que eu poderia me apropriar e não repassar para o Estado. Então, isso seja talvez um argumento que eu dizer, não, segue declarando para evitar fraude, como a Fernanda bem colocou, mas colecione argumentos de prova para, se eu tiver algum problema, eu poder dizer que, olha, não era devedor quanto mais, ainda que fosse, não tipificou nessa situação. Deixa eu só complementar também esse raciocínio de vocês, porque assim, do que a gente conhece, né, tenta decodificar, né, do racional dos nossos julgadores, me parece aqui que que essa configuração do estado de crise, ela vai depender de dois fatores, né, causas exógenas e endógenas. As causas internas da empresa, da sua situação particular, e as causas externas do fator pandemia. E parece que eu estou lendo, assim, já no futuro, fazendo um exercício de futurologia, os julgados dizendo que a crise por si só não permite a configuração da inexigibilidade de conduta diversa, né? Então, acho que isso é importante também quando a gente projeta ações, né? Por isso que agora, né, me parece fundamental mesmo, né, a declaração e o levantamento de dados que já permitam, né, comprovar essa situação de crise, né? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, Henrique, né, do restaurante nós teríamos não só a configuração do delito, né, como a possibilidade de aplicação da agravante, inclusive, do estado de calamidade, né? Eu acho que são situações também que a gente vai enfrentar de determinadas empresas que são saudáveis, mas vão utilizar, né, o argumento da crise como uma forma de ter uma maior rentabilidade e, com isso, não pagando os tributos. E daí, só para fins de elucidação, como isso vai gerar efeitos em cascata, né? Ontem mesmo tive uma reunião com um cliente que é a situação dele do compromisso com o Ministério Público Federal de uma colaboração premiada de uma parcela do valor que ele não vai conseguir pagar. E aí, essa situação, olha só, né, isso vai gerar uma quebra do acordo de colaboração premiada, né? São situações distintas, mas muito próximas no racional dos efeitos dessa crise em todos os compromissos financeiros que as pessoas, daí eu estou falando de uma pessoa física, né? Nem a pessoa, mas levemos isso para as leniências das pessoas jurídicas, né? Os impactos em cascata que a gente vai ter que enfrentar. Por isso, essa ideia do direito penal da pandemia, né, esse termo me parece bastante adequado. Davi, acho que é contigo. Então, eu perguntaria a Tatiane se ela gostaria de fazer alguma consideração final,
E aí, na falta de mãos levantadas e perguntas aqui, a gente encaminharia para encerrar. Faltam 5 minutos aí para as 11h30, então acho que encaixa bem. Não, eu estou bem, eu acho que eu falei as questões, né, apresentei as questões que eu achava que eram relevantes. Eu acho que o ponto central é isso, né, a gente conseguir dividir, identificar as situações individuais de cada um dos contribuintes para saber, olhando para a decisão do Supremo, se ele já era um devedor contumaz ou se a contumácia, essa contumácia frágil prevista em lei, se ela decorre da situação especificamente da pandemia. E aí eu acho que a gente tem uma boa margem para discussão. Acho que é isso. E eu agradeço muito, acho que foi bem interessante o debate. Seu microfone está no mudo, Davi. Obrigado. Queria mais uma vez agradecer a presença de todas e de todos, em particular da Fernanda, do Matheus e da professora Tatiane. Avisá-los, então, mais uma vez, de que nós faremos outros webinars sobre outros tópicos dentro do direito penal da pandemia, e que, a exemplo do webinar que a gente fez sobre infração de medida sanitária, nós vamos fazer o upload desta discussão no canal do YouTube do escritório e do meu, lá, Davi Tangerino, Direito Penal, né? Então, quem quiser depois retomar, ouvir melhor, repensar algum argumento, o vídeo vai estar disponível lá. No mais, obrigado, bom dia a todos e fiquem em casa. Obrigada. Bom dia. Abraço a todos. Obrigada, um bom dia a todos. Obrigada, um bom dia a todos.